fareis, pois, irmãos? Como se fizesse uma pergunta nos nossos dias. Então, o que a gente faz com o que a gente tem? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Observe que não é um ou outro que tem salmo, é cada um de vós tem salmo. E quando fala em salmo, fala de louvor, fala de expressão de louvor e exaltação ao Senhor. Não é algo específico de um determinado grupo que se apresenta com os louvores na igreja. Não, o salmo é algo que deve estar na boca de todos, louvando a Deus. Aleluia. Tem doutrina. Aqueles que ensinam a palavra de Deus trazem a doutrina genuína da palavra do Senhor para a igreja. Tem revelação, traz algo novo para a igreja, algo que estava ou está desconhecido. A igreja não tem entendimento disso, então Deus revela através do seu Espírito Santo à igreja. Tem língua, há manifestação de línguas no meio da igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E tem interpretação, porque as línguas, elas nada são se não houver uma interpretação que traga à luz a revelação do Espírito Santo de Deus para a igreja. Nunca se falou tão deturpadamente sobre os dons espirituais. Muitas distorções acontecem ao falar sobre os dons, muita falta de entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Muito provável que aqueles que ensinam de forma equivocada estão fazendo sem a direção do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Então, até mesmo para falar de dons espirituais, é necessário que o Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas. Quais são os propósitos dos dons, irmãos? Edificação da igreja, exortação, capacitação do crente, crescimento da obra de Deus, consolo da parte do Espírito Santo, direcionamento do Espírito Santo para a igreja local. Agora, que direcionamento é esse? A direção que a igreja toma, dirigida pelo Espírito Santo, leva unicamente a Cristo. Então não existe mensagem nenhuma que seja verdadeira, que não leve para Cristo. Amém, irmãos? Esse é o propósito dos dons espirituais, exaltar a Cristo. Agora, o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 12, 1, com não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quer dizer que Paulo não queria também que os irmãos fossem desinformados sobre os dons. A desinformação sobre os dons acaba não sendo uma frutificação, porque nós não usufruímos deles em sua totalidade. Quando nós somos desinformados, irmão Alfeu, nós pré-julgamos. E quando muitas vezes a manifestação do Espírito Santo ocorre no meio da igreja, quem está desinformado acha que é outra coisa. E imagina que aquilo não é do Espírito Santo de Deus. Então hoje, irmãos, preste bem atenção. O Espírito Santo nos instrui naquilo que é manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Então não perca essa oportunidade de aprender do Espírito Santo sobre o Espírito Santo. Isso quer dizer, quando ele chama a igreja de Corinto para que eles não sejam ignorantes, que eles não sabiam o que eram os dons espirituais, irmãos? Não. Na verdade, a igreja de Corinto sabia exatamente o que eram os dons. Em 1 Coríntios capítulo 1,
do versículo 5 a 7, nós vemos a seguinte descrição que Paulo dá sobre a igreja de Corinto. Ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Aleluia! Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles almejavam essa presença no meio deles. O que isso quer dizer? Eles queriam ver Jesus glorificado no meio deles. E agora eu pergunto, a nossa igreja quer ver Cristo manifestado no meio do seu templo, do seu local de reunião? Amém. Aleluia! É a presença de Deus, através da testificação do Espírito Santo, revelando continuamente a vontade dEle. Aleluia! Mas então, qual que é o problema da igreja de Corinto? É o mesmo problema que muitas vezes nós temos. Ter e não saber o propósito. Ter e não saber o seu lugar no culto. Ter e não saber distinguir que dom é aquele que está sendo manifestado no meio da igreja. E isso acontecia na igreja de Corinto. Então Paulo traz uma orientação divina, inspirada pelo Espírito Santo, para que a igreja não ficasse perdida, enquanto o Espírito Santo se manifestava no meio da reunião dos crentes. Aleluia! Quais são os erros consequentes da ignorância ou da desinformação? Achar que os dons são algo concedido para o propósito ou para o próprio benefício. Algumas pessoas acham que por ser dons têm direitos adquiridos, de que eles sejam especiais em detrimento de outros que não têm os dons. Não. Achar que os dons me dão uma credencial de superioridade. E eu estava escutando o pastor João falando no domingo passado, ele dizendo que muitas vezes algumas pessoas divulgam como se ele fosse algo super poderoso na questão dos dons espirituais, e isso revela total ignorância, uma desinformação de como os dons espirituais atuam no meio da igreja, e isso não é motivo de marketing. Achar que os dons sobrenaturais são como os dons naturais, e que posso usá-los quando achar conveniente. Não é, por exemplo, como alguém que tem um dom de tocar um acordeon como o irmão Tiago. Ele decide quando quer tocar e quando não quer tocar. O trompetista, ele decide, hoje eu quero tocar e eu vou tocar. Mas com a ação do Espírito Santo, ela é diferente. Eu sou dotado daquele dom, mas eu uso quando o Espírito Santo me direciona para que ele seja utilizado, porque não é para a minha edificação, não é para a minha promoção, não é para a minha exaltação, mas é para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Então isso são coisas que muitas vezes são ensinadas de forma errada, mas o Espírito Santo de Deus, que também é cheio de misericórdia, hoje traz consolo, traz refrigério para o teu coração, dizendo, acalma o teu coração. O Espírito Santo está ensinando-nos a sermos verdadeiros no conhecimento da sua palavra. Porém, irmãos,
Para chegarmos à manifestação dos dons espirituais, antes deve ter ocorrido no meio da igreja, na igreja viva do Senhor Jesus, um derramamento do Espírito Santo, aleluia! Sem derramamento do poder do Espírito Santo, não há manifestação do Espírito Santo. O fruto do Espírito deve ser evidente na vida de quem tem os dons. O fruto do Espírito é uma característica da presença do Espírito na vida do cristão. Fala de caráter cristão na vida do cristão, o Espírito Santo agindo na vida de cada um de nós individualmente. Deus tem algo a dizer para a sua igreja, para que ela não perca o rumo da caminhada. Então, quando Ele tem algo a dizer específico para a igreja, Ele manifesta essa vontade e essa necessidade através dos dons do Espírito Santo. Antônio Gilberto fala no livro Teologia Sistemática Pentecostal, ele fala sobre a questão dos dons espirituais e traz lá de cara um exemplo dado por Spurgeon, em que ele fala que uma senhora tinha em seu domínio um presente que ela tinha recebido. E este presente dava a ela riquezas. É como se fosse um papel, né? Um papel dizendo, existe tal riqueza que é para você. E o que ela fez com esse papel? Ela guardou por anos. Ela não sabia o que significava aquele papel. Imagine, irmão Alfeu, em nossos dias alguém ter tamanha riqueza e não saber que tem. É exatamente muitas vezes isso que acontece com a igreja. Deus disponibiliza a riqueza dos dons espirituais, mas a igreja simplesmente ignora, faz que não vê, ou não quer se concentrar nesse assunto. Mas Deus está chamando hoje a igreja para dizer, desperta a igreja, o avivamento também inclui a minha presença, a presença do Espírito Santo no meio da igreja.